Então, como falamos, estamos aqui com um jovem que se recuperou recentemente. É um jovem recuperado aí uma das últimas gerações aí do Desafio Jovem, né? O Desafio Jovem tem muitas gerações de recuperados, né? E o Eduardo é uma das últimas levas aí de recuperação e temos a honra de tê-lo conosco, o Eduardo Cavalim, da cidade de Gramado. A paz, senhor Eduardo. Paz, Senhor, a todos. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado Graças a pela, Deus. pelo convite. Amém. Eduardo, é um prazer poder te ter aqui no programa e poder te dar esta oportunidade de tu falar do que o Senhor Jesus tem feito. E nós estávamos antes aqui do programa, né, conversando, e nós sabemos que Deus tem feito coisas grandiosas na tua vida. Não Sim, apenas fez no desafio, mas agora do lado de fora tem muitos testemunhos que tu pode contar também, né? Isso é maravilhoso. Mas vamos começar um pouquinho sobre esse quadro Pregresso ao Desafio Jovem, né? Como foi a tua infância? Como é que foi a tua vida em família? E como é que surgiu o vício, né? E aqui nesse caso, nós temos um caso um tanto diferente do habitual, sim. né, Eduardo? Porque a maioria do público jovem que nós atendemos e que vem a este programa, inclusive, testemunhar casos em que o problema principal era drogas. E o teu caso é um pouquinho diferente, eu vou deixar tu falar um pouquinho. Certo. Sim, Rodrigo. O, a minha família, no entanto, desde a infância, sempre foi uma família muito bem estruturada. Pai, mãe, irmã, a minha mãe, e todos, a gente ia para a igreja. Meu pai trabalhava, a gente ia para a escola. Tinha uma vida formada o conjunto familiar ali era bem estruturado, era bom, e sempre foi ótimo. Até o ponto de foi mais durante a adolescência, a influência social, a influência Uhum. das pessoas de conhecer algo novo é o que foi levando, vai levando a gente para bebida, para as coisas erradas da vida. E isso foi se agravando durante o tempo que eu fui crescendo, fui conhecendo algumas pessoas, a influência de pessoas que eu me relacionei também, e aquilo foi agravando cada vez mais. Até eu me chegar num ponto de que me agravou mais ali foi por causa do falecimento do meu pai, Uhum. que foi um tempo que eu me vi tranquilo, mas que eu acho que com o passar do tempo aquilo na meu subconsciente aquilo foi me levando à ansiedade, à depressão Uhum. e a quantidade de bebida alcoólica que eu estava bebendo estava aumentando Sim. com o decorrer do tempo. Sim, tu me trouxe antes, inclusive, estava me falando que tu vem de uma família tradicional da cidade de Gramado, né? Sim, Um sobrenome sim, conhecido, os cavalinhos. né? Sobrenome que é bem conhecido, uma família tradicional. Tu comentou que o teu avô era lutador, é isso? Meu pai, Teu meu pai pai era karateca, é lutador, era karateca. karateca de ali. Ele tinha academia em Gramado, ainda Olha tem só. academia, né? Ainda tem Aham. o Fabrício Bertolucci, que continua dando Uhum. aula em Uhum. Gramado. E a parte do meu pai também a gente sempre foi unido, Sim, eu sempre treinei com ele desde de infância, sim. desde quando era pequeno. Meu primeiro kimono foi com 3 anos de idade. Uau. Então eu tenho uma foto dele quando eu era bebê, com 3 anos de idade. Acompanhou bastante ele Sim, nesses a vida torneios, nessas toda, coisas isso. assim. As partes dos encontros de Sim, karatê, a gente sempre foi unido. E a família toda foi unida. Minha mãe sim. fez karatê, minha irmã. É. E a gente sempre foi da igreja também, Uhum. o convívio familiar ali foi tudo Sim. bem estruturado, Nesse período vocês eram da igreja luterana, tu da me igreja falou, né? luterana. Isso. E daí vocês viajavam bastante, provavelmente, assim, né? Nesses Em algum, torneios, essas eu coisas tive assim. 3 viagens para fora do É, estado, daí sim, foi para São Paulo, foi para Brasília sim, e foi ali que eu vi também o mundo além daquilo, né? sim, 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 Foi muito bacana a parte sim, do meu pai. E foi um baque a hora que a gente descobriu que ele estava doente até. sim. Porque o Fabrício que dá aula hoje, Uhum. ele teve câncer quando era jovem
Sim. E através do pai dele que a gente conseguiu ajudar no tratamento do nosso pai. E o que acometeu o teu pai foi câncer? Foi câncer. Foi câncer. Câncer no fígado. No fígado. Mas Sim. ele não bebia. Uau, puxa, que fatalidade, né? Foi uma fatalidade. E além da academia, o teu pai também tinha Uma metalúrgica. Uma metalúrgica. Uma metalúrgica. Uma metalúrgica de artesanato. Sim. Em alumínio e ferros. Entendi. Ele fazia lustres, grades, parte Sim. de serralheria artística, Serralheria artística. iluminação artística, com arabescos, Sim, com a sim. parte mais... O que dentro da realidade da cidade, da Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, as cidades tem um universo grande nessa área, né? Sim. Do artesanato e de uma Isso. metalurgia mais rústica, né? É o que segue a arquitetura da cidade. Exatamente. A parte do que os arquitetos gostam Sim. também, é que as pessoas gostam, que a parte da arquitetura germânica também, italiana, Sim. que tem mais a ver com a nossa cidade. E tendo essa família como pano de fundo, vamos dizer assim, tu teve uma convivência social de um nível bom, vamos dizer assim. Nível bom. Nível bom, né? Nível bom. Né? As pessoas eram... que treinavam no karatê eram pessoas de empresas grandes. Sempre foi as pessoas que eu convivi foi pessoas de médio alto padrão. Sim. Então a minha infância foi bem tranquila. Assim. E nesse interim, dentro desse meio, foi entrando, na medida que tu foi crescendo, entrando na adolescência e juventude, foi entrando o consumo de bebidas alcoólicas de uma forma muito, entre aspas, aceitável, muito social, vamos dizer assim, dentro desse ambiente. Como assim, vou beber final de semana, vou beber em festas, vou beber... Mas só aquele momento, e como todo mundo, as pessoas normais acham normal, a pessoa natural acha normal. Né? Sim. As pessoas de fora não vê algo discrepante, assim, para falar algo que está errado com aquela pessoa. Sim. Nesse aspecto seria isso. Sim. E em que momento, assim, daí, Eduardo, a coisa, ela desandou, vamos dizer assim? Em que momento tu acha, assim, que tu te perdeu nesse processo e que aquilo que era antes um consumo normal se transformou num vício? Foi ali em meados de 2022 que eu me via vazio. Teu pai já havia falecido nessa época? Meu pai tinha falecido em 2019. Um mês depois eu descobri que minha esposa estava grávida. Aí, além dos filhos, eu ter a empresa, eu tive que assumir tudo isso sozinho. E, lógico, com ajuda familiar, mas eu queria fazer tudo com a minha mão, com meus braços, e eu sempre achei que tinha razão. O meu problema foi sempre esse. E o orgulho e a razão me absorve aquilo e me levava, é o que me levou à decadência. Eu achar a minha arrogância e a minha percepção de achar que eu poderia fazer tudo sozinho. E ao mesmo tempo que tu puxava tudo para ti, a pressão, tu extravasava depois como uma espécie de uma fuga na bebida. Não foi nem a bebida. Eu fui levando, normalmente bebendo só em finais de semana, recorrentemente. Não era regular a bebida. Até o momento que começou a dar o estopim da ansiedade e da ansiedade. A depressão. Entendi. E a ansiedade foi aumentando até ataques de pânico, até eu sentir um vazio dentro de mim. Era um vazio absurdo, era um buraco negro dentro de mim que eu não conseguia preencher de jeito nenhum. E eu preenchi aquilo com uma bebida. E a bebida foi aumentando aos poucos. A bebida, ela meio que servia como uma espécie de um remédio. Era um remédio. Tentar curar uma ansiedade, uma angústia, o que acalmava. Um vazio que te acalmava. É o que me acalmava. Naquele certo momento da ansiedade, dos ataques de pânico, da ansiedade absurda, quando começava, eu já bebia. E aquilo é um efeito cascata, dominó, que quanto mais tu tem ansiedade, mais tu vai precisar beber. Quanto mais bebida, mais ansiedade vai dar, porque tu vai ter aquele rebote depois que passa o efeito, tu tem mais vontade, dá mais ansiedade, daí tu vai beber mais, e assim sucessivamente até... assim vira um ciclo
É uma bola de neve. Uma bola de É uma neve. bola de neve. E os problemas vão se acumulando, porque é uma fuga, né? Tu não consegue resolver os problemas. Exatamente. Eles vão se acumulando, e aquilo que antes eram apenas problemas de resolver alguns conflitos, viram conflitos cada vez maiores. Aquilo que às vezes é um problema do trabalho, vira um problema em casa, e às vezes é um problema com uma pessoa, vira com outras pessoas, e quando vê, tu está sozinho. Exatamente. Vira uma teia de aranha, porque tipo, tá tudo Gigante, interligado tudo e interligado. tu não sabe para onde é que E nós vai. estamos aqui falando, eu tenho certeza que muitos ouvintes estão concordando e talvez até se identificando com aquilo que nós estamos falando. Este é um programa muito importante e ouvido em muitos lares, em muitas casas, e eu tenho certeza que muitas pessoas estão se identificando com essa história, porque há muitas pessoas que fazem o consumo de bebidas alcoólicas como uma espécie de uma automedicação, para fugir dos problemas, para tentar mascarar ansiedades e angústias que estão vivendo, né? O famoso ditado de que a bebida é para afogar as mágoas, Exatamente. né? E a bebida, infelizmente, ela é muito utilizada para isso, e mesmo dentro hoje dos meios cristãos, do meio evangélico, nós estamos vendo uma onda de pessoas que estão fazendo uso de bebida, né? Existe uma onda hoje de alcoolismo dentro do meio cristão, e eu acho que é muito importante e muito valiosa a tua experiência de que tu veio de uma família cristã, né, de orientação luterana, né, que de certa forma permite o uso de bebida, não em excesso, mas tem uma certa permissividade, mas que nesse determinado momento, né, vamos dizer assim, por conta de problemas psicológicos, problemas emocionais, o álcool serviu como uma espécie de uma fuga, né, Eduardo? E chegou um determinado momento que a coisa ela desandou. Como é que ficou a tua família nesse caso? Nos meados ali de 2022 eu comecei a largar. Eu já não. Era tanta ansiedade, tanta vontade de passar aquilo, que eu me vi sem saída e eu comecei a largar a cerveja para ir pro destilado. Ali que eu comecei, Sim. aí que eu vi que eu Sim. comecei a piorar. Agora eu vejo. Naquela Sim. época eu achava que estava tudo bem. Sim. Eu achava tudo bem, e como eu tinha uma renda um pouco maior, eu conseguia adquirir uma bebida um pouco mais cara, que as pessoas acham que é algo velado, assim, porque como é uma bebida, não é uma bebida barata, então tu não é o alcoólatra. Sim. Que isso é um caso. Essa outra escala descendente também muito comum no alcoolismo, né? Sim. Começa com bebidas caras, com bebidas conhecidas no meio do entretenimento, né? Exatamente. Com marcas caras e marcas descoladas, vamos dizer assim, Isso. que te dá um certo status, né? Tu tá com aquela garrafinha verde na mão, né? Não vamos dizer a marca, né? Tu tá com aquela garrafinha verde na mão, tu tá com aquela garrafa, né? Que tem o rapazinho do chapeuzinho da bengala, né? Isso. Tá com aquela marca, te dá um certo status no mundo, né? Mas com o passar do tempo, esse nível ele vai baixando, é uma escala descendente, né? Em que a pessoa vai cada vez diminuindo mais, onde começa-se com bebidas caras e aparentemente com status, e às vezes o término literalmente na cachaça, né? Exatamente. É no puro mesmo, né? Tomando aquele martelinho, e às vezes tomando no bico mesmo, na garrafa de plástico, né? Numa situação muito triste e desesperadora, né? E tu chegou a ficar numa situação desse nível? Como é que foi, Eduardo? Eu fiquei nessa situação, uma situação que as pessoas têm que tomar cuidado com os familiares, quando a hora que eles começam a esconder as bebidas. Que é uma coisa que é relutante em qualquer lar, que eu já vi de alcoólatras, acontece isso. Mesmo quando eu saí aqui do desafio, quando eu fui para casa, eu encontrei bebida escondida. Olha só. De quando tu escondia Quando eu escondia até de mim. Tu começou a encontrar as bebidas que tu mesmo escondia. Sim, da família. Para ver como o inimigo é astuto, né? Aí aquela parte de 2022, quando eu fui me agravando, que eu cheguei nesse ponto, daí eu comecei a perder interesse no trabalho, mas sim porque eu já tinha um trabalho grande,
que eu tinha fechado com uma empresa, eu tinha um evento grande para fazer, e daí eu tive que sair de casa, ficar trabalhando mais no trabalho, 24 horas no local que eu estava trabalhando. E naquele momento que eu estava passando, eu como é que eu vou te explicar assim, eu fiquei longe da minha família, fiquei longe da minha esposa, Sim, eu fiquei longe da sim. minha mãe, eu fiquei longe Dos freios. da fábrica que eu estava. E dos freios que te controlam, Eu até estava do mesmo, lado né? dos funcionários, Uau. dos amigos, Nossa. e eu só tinha contratado amigo, funcionário. Aham. Se fosse para um determinado certo momento, Sim, mas a influência me levou a beber mais e usar substâncias. sim, sim, Porque sim. o quanto eu bebia, quando eu chegava num ponto que eu estava com a bebida, quando eu estava vendo que eu estava ficando muito bêbado, eu usava, Aí usava outras eu drogas usava também. outras drogas Aí para reverter o efeito entrou. da bebida. Sim, claro, retardante Isso. do Eu coma. usava, eu O usava, retardante do coma, né? pontualmente, mas eu Sim, usava cocaína. isso. Daí É, para reverter sim, o álcool. sim. E ali foi até, daí eu perdi, daí nesse tanto a minha esposa até me levou para a igreja. É. Eu fui na assembleia, Uhum, e aquilo começou sim, eu acho que começou o mover de Jesus ali na minha sim, vida, mover de Deus. porque eu não estava entendendo por que eu queria ir para a igreja mesmo bêbado. E tinha Aham, vezes que eu queria ir para a igreja, porque eu queria me sim, sim. libertar daquilo, e eu não Aquele desespero da alma, e eu né? queria me libertar daquilo e não sabia. E eu Uau, me afundando cada vez mais. olha só. E eu tinha clamado a Deus num certo momento de desespero e eu estava afundando e eu não sabia mais como sair. Até o ponto que eu pensei em tirar minha própria vida. Uau, Eu tentei tirar minha própria. sim, sim. Eu fiz Uhum, a corda, mas eu cheguei ao ponto de chegar, sim. mas o Espírito Santo me tocou, não faça isso. Eu escutei Puxa vida, ele e saí daquilo. Mas eu quase tentou, quase. Eu quase tive uma tentou. tentativa de se Jesus Cristo Sim, não tivesse me parado, te parado, tu teria tentado o suicídio. teria. E como é que surgiu, então, o desafio jovem aí? Aí agora é um momento crucial, né? Como é que surgiu o desafio jovem na tua história? Foi nesse ponto de eu estar tá separando da minha esposa, Uhum, comecei a frequentar o psicólogo, aham. frequentar o CAPS, tomar as medicações Sim, capos de gramado ali. e nada adiantava. Uhum, Nada me adiantava. O vazio era imenso no meu coração, nada adiantava. E lá no CAPS eles me pediram se eu não queria ir para uma comunidade terapêutica, me deu o nome de uhum. algumas e o Desafio Jovem estava entre elas. Sim, E naquele momento eu deixei stand-by. Não, uhum. nesse momento não, eu acho que eu vou conseguir com a minha própria força. Sim, sim, Eu sim. consigo parar de Como beber. sempre, né? O alcoólatra Sempre sempre vai acha que falar, consegue, eu né? não sou alcoólatra, eu paro de beber a hora que eu quero. E Uhum. não é bem assim que funciona. É. Aí no decorrer do tempo, lógico, eu me vi cada vez pior, ao ponto de começar a contar moeda para beber, não ter Uau. mais dinheiro, tá de casa em casa, porque nem minha mãe não me aceitava dentro de casa. E que idade tu tinha nessa época? Foi em 2028, Tu tinha 28 anos. 28. Espera-se de senhores, né? Às vezes o pessoal Isso, espera que isso aconteça com os senhores da cachaça, né? Vamos dizer isso. assim. Não, é um cara novo, um cara com uma empresa, com uma família e que estava nessa situação, né? Ele estava. É. E eu estava de casa em casa. Uhum. E amigos, porque eu não tinha mais para Sim. onde ir. De noite eu ficava no bar até de madrugada. Uau. Eu fiquei alguns meses assim, sem a esposa, sem os filhos, sem a minha mãe. Sem a minha única diversão era beber e achar que aquilo era. Fazer graça. E eu tava com a minha moto É. e eu andava com a minha moto nos Uau. últimos dias, Alcoolizado. os últimos dias antes de eu vir pro Desafio Jovem, eu tava andando com a minha moto sem freio. Nossa. Eu pensei assim, se for agora, Era. Não deixava de ser uma forma de tentativa de suicídio também, né? Não deixa de ser, teve né? umas 3 vezes se for para ser, vai ser, Vai ser. então não tem É. problema. Eu querendo me Sim, libertar sim, daquela opressão que estava em cima de mim. sim. E chegou o momento daí um homem que eu conheci o Joel, que eu conheci Uhum, na Colombo, quando eu trabalhava lá, uhum, onde foi que eu conheci minha esposa. Ele me pediu, que ele me viu a situação que eu tava na casa da minha mãe. Eu tava tentando parar num certo momento que eu tava na abstinência, na uhum, casa da minha mãe. uhum.
porque ela abriu a porta ainda para mim e me deu aquela oportunidade. Daí o Joel falou, vamos te levar para algum lugar, para onde tu quer ir. Daí eu me lembrei que eles tinham me falado que o Desafio Jovem era uma comunidade evangélica e era a mais rígida que tinha. Aí eu fiquei pensando, mais rígida, mais evangélica. Eu quero ir para lá. Olha só. E eu não sei por que alguma coisa tava me mandando vir para cá. E daí eu vou pro Desafio Jovem, eu quero ir pro Desafio. Ele me pediu para ir para outra. Sim. Vamos lá para outra. Eu falei, não, eu quero ir pro Desafio. Eu insisti. Tu insistiu. Eu insisti, eu não sei por... Tinha alguma coisa dentro de mim me chamando para ir pro Desafio Jovem. E até o ponto de um dia antes eu estar orando a Bíblia, orando, lendo a palavra e pedindo para Deus, eu vou ou não vou? Até que eu escutei um vai no meu lado e então eu vou. Sim. Daí 2 dias depois eu desci o vale. Que maravilha, tá aí. E Deus alcançou a vida do Eduardo, fez uma grande obra na sua vida, né? Teve um tempo precioso de transformação, né? O Desafio Jovem é esse casulo de Deus, né? Que opera, né? Essa transformação do homem. Tu estava me contando, né, que logo quando tu saiu do desafio, depois do trabalhar de Deus na tua vida, Deus te concedeu uma restauração familiar, né? Vamos já para esse ponto aí, eu acho que até para a gente agilizar. Quando tu sai do desafio, agora com uma cabeça diferente, com um outro alinhamento, né, com um propósito novo no coração, como é que foi essa experiência de retornar e ver a tua ex-esposa, vamos dizer assim, né? Como é que foi isso aí? O pontual foi quando eu cheguei no desafio. Porque me pediram, tu quer voltar para casa, tu quer voltar para tua esposa? Daí eu olhei pro Bart, olhei pro Joel, falei, vamos ver quem ora mais. Falei brincando. E eu acabei orando, querendo a transformação. E no momento que eu saí do Desafio Jovem, minha esposa foi pegar, minha ex-esposa naquela época foi pegar meus filhos que estavam na casa da minha mãe. Ela me viu e a gente, até ali eu fiquei, só cumprimentei e mais tarde ela me chamou no Facebook, me chamou, pediu como é que tava, aí queria ver algumas coisas que a gente tinha falado sobre divórcio até aquele certo momento. E a gente ficou a noite toda conversando, a madrugada inteira conversando, até de manhã cedo. Daí a gente se reencontrou lá na Vila Olímpica, que é perto de casa. E a gente saiu, a gente conversou, ficou mais de 6 horas conversando direto. E o momento que eu falei com ela, conversei com ela, daí eu falei o que Jesus tinha feito na minha vida, falei tudo as partes das orações, a parte de jejum, eu expliquei como é que era o Desafio Jovem, tudo que eu tinha feito, a parte da roça, a parte da cozinha, a parte do que Jesus tinha feito realmente na minha vida. E as partes da oração que eu pedia para Deus me colocar nos sonhos dela. Aí ela me falou que sonhou comigo várias vezes, e sonhava comigo. E aquela semana que eu saí do desafio, ela falou que sonhou comigo toda semana. Uau! E a semana foi uma semana decisiva para mim, que eu estava esperando meu filho vir me visitar e ele não ia. E naquele momento que ele foi me visitar, daí eu entendeu que era o momento. Era o momento. Aí, no momento que eu estava falando com ela, eu expliquei a parte de Jesus para ela. Daí eu pedi para ela se ela aceitava Jesus como único e suficiente Salvador. E daí ela falou que sim. Daí eu falei para ela, falar em voz alta, então. Daí ela aceitou. Fez a oração do pecador com ela ali. Oração. No primeiro dia. Exatamente. Ela aceitou Jesus, começou a chorar, a gente chorou junto. E aquilo foi uma alma que foi a mais importante, uma das mais importantes da minha vida. Que maravilha. É Tati, né? A Tati, né? Um abraço para a irmã Tati, e que tá de nenê novo agora lá, né? Sim. A Tati tá com um nenenzinho novo, que nasceu agora no dia 9 de janeiro, né? Eu faço aniversário dia 7, né? E ele faz dia 9, tá fácil para mim agora, né? Dia 9 de janeiro nasceu o
Samuel. O Samuelzinho, que Deus abençoe, né? O Samuelzinho que nasceu, né? E também um abraço também para a mamãe, né? Que provavelmente está assistindo aí, né? A nossa programação. São guerreiras aí do Senhor, né? Que são aqueles pontos de apoio tão importante que na hora que mais precisa é que está ali, né? A mãe, é a esposa, né? Que Deus possa abençoar ricamente em nome de Jesus. Eduardo, para finalizar, qual a mensagem tu deixa para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que, quem sabe, tem alguém na sua família que está fazendo uso de álcool ou outras drogas, ou quem sabe alguém que nesse momento está fazendo, a própria pessoa que está na dependência, está ouvindo esta programação. Qual a mensagem tu deixa para essas pessoas? Principalmente da pessoa não ter vergonha. Porque é não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de procurar a parte de uma igreja, Jesus Cristo, até o Desafio Jovem. Se não tiver coragem de chegar até a pessoa, da própria pessoa aí, tentar clamar a Deus, clamar a Jesus. Se tu não tem coragem de chegar e falar assim, ó, eu tô passando uma necessidade, estou passando algo ruim na minha vida, ou chegar no teu parente e falar, eu sou usuário de drogas, sou alcoólatra, eu tô com ansiedade, não consigo sair disso, clama a Jesus. Pede para Deus o direcionamento e não tenha vergonha, peça a Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Ele vai te salvar, Ele vai te tirar, porque o dia que eu clamei, foi ali o dia que começou a mudança da minha vida. Até eu não clamar, Ele não me ajudou. E tem que se manter firme na rocha. Tem que se manter firme na rocha, porque a rocha é Jesus Cristo. E se não se manter firme na rocha, como diz a palavra, se estiver na areia, vai vir a chuva e vai levar. E firme lá agora na Serralheria Cavalim, isso? Esse é o nome? Como é que é o nome lá? É Ferro, Arte e Cavalim. Ferro, Arte Cavalim é o nome da empresa do nosso querido irmão Eduardo, que está trabalhando a mil ali na região, né, da Serra Gaúcha. Toda a Serra Gaúcha praticamente trabalha ali, Eduardo? Tudo, a gente fez agora em outubro e novembro eu fui para Goiás. Olha fazer só. a cenografia lá. É mesmo? A parte de estrutura metálica de cenografia. Eu fiz a parte de estrutura metálica e cenografia do Natal Luz. Olha só, rapaz, tu pegou uma área... Eu tô pegando mais a área de cenografias também. Que bacana. Então está aí, meus amados irmãos, este lindo testemunho, nosso querido irmão Eduardo Cavalim, que deixa aí este abençoado testemunho e hoje serve a Deus ali na cidade de Gramado. Quero mandar também um abraço para o pastor dele, que também recuperou conosco. Glória a Deus. Uma ovelha abençoada aí, que é o pastor Fernando Fagundes. Um abraço para o Fernando, que Deus continue abençoando ele ali com a Igreja Plenitude, né? Igreja Plenitude, todos os amados irmãos ali, né? São sempre queridos, de tempo em tempo estão ali no desafio.